fico pensando, né, se as trevas elaborassem um plano para destruir a minha vida. E vocês acham que é só a minha vida que eles têm interesse em destruir? Todos nós, amados, somos alvos das trevas. E de alguma maneira querer atingir a nossa família, atingir a nossa casa, atingir a gente enquanto relacionamento como casal, atingir a gente enquanto relacionamento com os nossos filhos. Se o inimigo quisesse investir nas nossas vidas, por onde é que ele ia começar? E eu quero dizer, amados, com muita segurança, como é bom estarmos guardados e protegidos debaixo da poderosa mão de Deus. Amém. O Senhor, amados, Ele é a nossa segurança. O Senhor, Ele é a nossa proteção. Nós não precisamos temer o mal, porque o Senhor nos colocou, mas todos nós, em um lugar seguro, em um lugar elevado, em um lugar de segurança, onde o inimigo não pode nos tocar. Tem sede e tem vontade, mas não pode nos tocar, por conta do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Mas esse lugar de segurança, esse lugar de segurança requer de nós um certo empenho. Que empenho? De nos manter alinhados com a vontade de Deus, de não deixar que a nossa carne e que as nossas emoções nos afaste desse lugar de segurança. Vocês não estão entendendo isso? Nós estamos em um lugar seguro. Pode ficar certo disso. Estamos em um lugar seguro. Salmo 23 diz: ainda que eu passe pelo vale ameaçador. O vale da sombra da morte, mas é um vale de ameaça. Mas a palavra diz: ainda que eu passe por esse vale, não temerei mal algum, porque o Senhor é a nossa segurança. Ele está conosco. Amém? Ele é a nossa segurança. Então, mas nessa noite eu quero abrir meu coração e falar especificamente com todos nós, como igreja do Senhor, para nós e para as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Nós temos, amados, uma riqueza. O Senhor nos deu habilidade extraordinária. Nós temos o favor do Senhor sobre a nossa vida, e a igreja do Senhor prospera. Amém? Ela avança. A igreja do Senhor, ela avança. Amém. Ele é quem cuida de nós. Às vezes eu fico aqui pensando, mas na igreja tem 5, digamos assim, funções ou ministérios que são importantes, eles são necessários existir na igreja, que é o ministério apostólico, profético, né? A figura do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. Eles são importantes. Nós precisamos que esses ministérios, esses dons estejam atuando na igreja, além do auxílio de cada um, as pessoas que não têm identificação com essas áreas, mas têm um coração voluntário, gostam de servir, gostam de patrocinar, gostam de apoiar. Então a gente precisa de todos. E aí, mas preste bem atenção, não pense que eu vou dizer agora seja uma vaidade, porque não é uma vaidade, na verdade é um ofício. O que vocês estão tendo por esse tempo é um mestre. E quando eu digo mestre, não é porque assim, olha, o mestre é o superior de todos. Não, mas é porque a parte que me cabe é a parte que ensina. Mas eu clamo e tenho orado ao Senhor pelo profeta. Estou precisando, mas do profeta no seio da igreja. Eu estou precisando do evangelista. Eu estou precisando do apóstolo e de mais mestres e do pastor, porque a gente não consegue apacentar todo mundo, né? Mas entenda, cada um de nós, cada um de vocês é pastor na vida de alguém. Você entende essa linguagem? Cada um dos irmãos é pastor na vida de alguém. Tem pessoas que você tem acesso a ela e consegue apacentar. Eu tenho enfrentado o desafio de me aproximar dos irmãos, é desafiador. Mas eu conheço um que não tem ferrolho que não distante. Amém? O Espírito Santo de Deus. Amém. E a nossa dependência está nele. Aleluia. Eu não vou conseguir conduzir essa igreja não, mas na minha força não vou conseguir. Mas eu estou aprendendo a descansar o meu coração e me render àquele que é o Senhor desta igreja. Amém.
Ele é que consegue, mas alcançar o coração de vocês. E o meu também. Porque quem é que tem coração aqui que precisa ser alcançado? Levanta a mão. Olha, eu tenho. Todos nós temos, mas um coração que precisa ser alcançado. Amém. A cada dia. A cada dia. Os dias que nós temos para frente, amados, e eu falo de uma maneira profética, não apenas em Isabeli, mas no mundo, é desafiador para a igreja. Existe uma tentação muito forte acontecendo para que a igreja abandone a fé. E muitas pessoas vão abandonar a fé, porque isso é uma coisa que está profetizada. Mas em nome de Jesus, amados, não será nenhum de nós. Amém? Diga assim nessa noite: eu sei que acontecerá de pessoas abandonarem a fé, mas na graça de Deus não serei eu. Amém? Nós seremos tentados, mas em nome de Jesus nós não ficaremos pelo caminho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Amados, ontem nós tivemos uma noite festiva, uma noite de celebração, a gente cantou, dançou, se alegrou, foi uma noite de festa, não é? Animada, e foi muito bom. E hoje, amados, nós estamos aqui, amém? Então hoje a gente vai meditar um pouco na palavra, vamos render o nosso coração ao Senhor e deixar que o Senhor nos conduza. Creio, mas em uma igreja poderosa, amém? A igreja de Cristo, mas ela é poderosa, é uma igreja verdadeira, ela é forte, porque o Senhor é quem é a força dela. Olha só, mas esse texto aqui diz assim: tudo me é permitido, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa é uma versão, outras dizem assim: todas as coisas me são lícitas, é mais conhecido dessa maneira, não é? Mas não é porque eu posso fazer que eu devo fazer. Tem coisas, mas que elas não são pecados e nem são proibidas, mas tem coisas que não convêm ao crente, não convém ao cristão. Tem coisas que a gente até poderia fazer, né? Mas a gente não vai se deixar ser levado por nenhuma delas. Mas essa palavra é uma palavra mais pastoral, sabe? Em outras cidades, lá em Monteiro, a gente tinha o costume de dizer isso: quando chega os crentes, estão tudo bem, está tudo bem, mas quando chega o período de festa, né, principalmente o período junino, né, é o período que os crentes dão baixo na carteira. Vocês entendem essa linguagem? Está todo mundo bem, mas na hora que tem uma banda, na hora que tem uma festividade, a gente percebe alguns de nós não resistindo às tentações, né, e de alguma maneira se deixando se influenciar. E eu quero, mas em nome de Jesus, de uma maneira assim saudável para todos nós, reforçar essa segurança para a gente. Se alguém lá fora, né, alguém de Isabeli, disser assim: essa igreja velha da vida de Isabeli, lá os crentes podem tudo. Quando se alguém disser isso, que na igreja de Isabeli os crentes podem tudo, a pessoa que diz isso, ela está dizendo isso baseada na vida de quem de nós? Quem de nós está dando essa abertura para alguém dizer que a forma que a gente leva a nossa vida cristã é uma vida que pode tudo? Sabe, mas nós temos uma responsabilidade de brilhar o Evangelho, de brilhar o bom testemunho. Uma coisa que a Dante falou, e eu quero pegar essa palavra dela, quando ela fala, quando ela vai ministrar sobre o dízimo, que a gente sabe com relação ao dízimo, a gente entende que uma parte, 10% especificamente, a gente consagra ao Senhor. E a gente pode pensar que a parte que Deus está interessada que a gente vá bem, seja separar apenas esses 10% para consagrar ao Senhor. Na verdade, mas Deus quer saber também como a gente está utilizando os outros 90% que a gente vai utilizar na nossa vida. Assim como uma parte foi separada para a adoração ao Senhor, a parte que fica deve ser utilizada de maneira responsável.
E isso, gente, não se refere apenas a dinheiro. Refere-se também, principalmente, à nossa vida. Uma coisa é a gente se preparar para vir para o culto, né? Para estar aqui e nos comportar como um crente se comporta dentro de um culto, como um cristão se comporta dentro de uma igreja. Mas vocês entendem que o que Deus está interessado não é somente essa 1h30 que a gente passa aqui. Ele quer saber como é que a gente vive as outras 22h30 que a gente tem lá fora. No comércio, na nossa casa, no trabalho, nas nossas amizades. Então, o que é de fato e de verdade que pertence ao Senhor? É o momento que a gente passa aqui, mas também, todas as demais horas do dia, todas elas o Senhor deve estar envolvido. Amém? Todas elas o Senhor deve estar envolvido na nossa vida. Nossa maneira de se comportar deve ser uma maneira que agrade ao Senhor, que honre ao Senhor. E aí, amados, nós temos os períodos de festa, os períodos que as bandas vêm para a cidade. Então, quando tinha essas festas, aí sempre aparecia, olha, alguém dizia, não sei se acontece aqui em Isabelê, mas lá em Monteiro acontecia muito. Tinha as festas de rua, das bandas, das atrações, a gente chama assim, festa secular. O que é uma festa secular? A gente usa esse termo secular para shows que não é de crente, que são bandas que tocam, digamos assim, populares, bandas que tocam para o mundo. E a gente diz, ei, olha, o irmão fulano estava lá, a irmã fulano eu vi passando, eu vi fulano dançando. E aí a gente não sabia, nós tínhamos dois problemas, que era a pessoa que foi e como foi que a outra viu, não é? Que fulano que estava lá, não é? E aí a gente fica, mas é agora, como foi que fulano viu? Mas agora, gente, não precisa nem estar lá, porque você sabe que agora todo mundo é filmado toda hora. Não é? A gente tem essa coisa de todas as pessoas têm, para onde vai, o que estão fazendo, estão postando, não é? E acha que aconteceu, e justamente, não é? Às vezes a foto não foi nem sua, né? Não foi nem da pessoa, foi outra pessoa que tirou de outro, mas eu estou conhecendo essa cabeça aqui, não é? Aparece lá a postagem, eu estou conhecendo essa cabeça, eu estou conhecendo fulano. E aí, amados, eu quero que a gente tenha essa compreensão, né? Vou falar de uma maneira bem simples, amados, e claro, olha, a gente que é crente, a gente não participa dessas festas populares, mas a banda está ali, não é um ambiente para o crente. Às vezes a gente está passando na rua, a cidade está toda festiva, está organizada, está toda decorada, é festa, né? Então a banda está lá no final e você está passando pela rua, então é claro que você está vendo, que você está ouvindo, mas estamos entendendo que você está passando, né? Foi comprar o cachorro quente e voltou para casa, né? Ou foi levar as crianças no parque, mas não é conveniente para a gente tomar um banho, se organizar e sair para ir assistir o show, né? E até mesmo colocar uma mesa lá para ficar apreciando a banda, tá certo? Isso não convém a gente. Talvez alguém diga, mas não é nada demais, isso não é pecado. Então, mesmo que a gente tivesse esse debate e você debatendo comigo me provasse, convencesse que não é pecado, até mostrando na Bíblia, eu estou dizendo para todos nós, amados, que não é conveniente, não convém ao crente, não é um lugar que edifica. Vocês não estão entendendo isso? Não é um lugar que nós devemos estar. E aí tem as crianças que tem um momento dos parques, então você pode até vai para as crianças, leva as crianças para o parque, compra um cachorro quente, uma coisa ou outra, mas assim não se entrega à festividade, tá certo? Não se envolve ali, não se deixe levar por aquelas atrações. A gente que é músico, quando vê uma banda, é uma emoção que só a gente, que Deus, o músico tem. A gente gosta de ver os instrumentos, gosta de ver o desempenho do artista, gosta de ver a habilidade daquele músico, mas aí a gente tem que se controlar e entender que não é um ambiente adequado para a gente. Podemos até ir, mas não nos convém. Aquilo não vai trazer edificação para nós, nem para nós e nem para os nossos filhos. Mas veja um texto que nos ajuda a compreender isso, está lá em 1 Coríntios capítulo 8,
versículos do 9 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 8, 9 ao 13. Tem coisa que a gente não se condena. Tem coisa que a gente não se condena. Mas é muitas vezes por essas coisas que a gente não se condena, que as pessoas que não são crentes nos veem fazendo e dizem: olha, aquela igreja ali as pessoas podem tudo. Então há uma responsabilidade nossa de não atrapalhar a fé das pessoas e não ter um tipo de comportamento que faça com que as pessoas não percebam a diferença entre quem é crente e quem não é crente. Olha só o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz assim: contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne um motivo de tropeço para os que são fracos. Tem coisa que a gente olha assim e diz: não vejo nenhum problema nisso. Mas por conta da segurança que você tem, percebe que não se abala, não se deixa dominar por isso. Mas outras pessoas, nós somos espelhos, mas nós somos, as pessoas olham para a gente e vê como é que a gente está vivendo a vida de crente. Diz aí: pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, você é mais maduro, né? Comer em um tempo de ídolos, ou seja, isso aqui está se referindo a uma questão específica lá em Coríntios, tá certo? Mas eu quero trazer para os nossos dias. Tem que se envolver em uma coisa que não é uma prática que honre ao Senhor. Não será, volta aí, não será induzido a comer dos que foi sacrificado a ídolos. A pessoa diz: olha, se o irmão que é mais maduro, se o irmão que está mais firme, ele vai, ele faz, ele pega, ele usa, então não tem nenhum problema para mim. E aí, o nosso comportamento termina induzindo pessoas ao erro. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você pega dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, pega contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne, para não levar o meu irmão ao pecado. Isso trazendo para os nossos dias, trazendo para os nossos dias. Na nossa mente aquilo não é pecado. Determinado comportamento, ir a determinado lugar não é pecado. Mas porque a gente foi e um outro irmão mais novo na fé se sentiu influenciado, aí a gente pecou não exatamente porque foi, mas pecou porque comprometeu a fé do irmão que é mais fraco. Vocês estão entendendo isso? Amém. Na sua mente você entende que não teria nenhum problema, mas aí, mas não convém. Não é um ambiente que edifica, não é um ambiente que vai trazer algum louvor a Deus. E aí vem outro desafio, mas não somente para as festividades. Quando a gente fala festividade, não somente ir assistir os shows, estar envolvido, né? E aí a gente tem outro desafio nas escolas, porque nesse período junino, as escolas fazem uma programação também especial, tem as quadrilhas, tem as decorações, tem as coisas que você como professor se envolve. E na nossa igreja, mas é desafiador, porque nós temos diretores, professores, auxiliares, vários profissionais da educação que têm que seguir uma programação da escola. E aí, mas no que depender de você, de que você consegue influenciar, não se envolve com a parte de idolatria. Então, mas aí tem um Viva São João, tem um Viva São Pedro. Então eu oriento e aconselho aos irmãos a entender que essas celebrações elas são puxadas para a idolatria. Quando a gente faz uma quadrilha que tem lá o desenho, a imagem, né, do santo, que tem aquela celebração, então ela tem um certo tom de idolatria. E aí, os nossos filhos, se você pode, de alguma maneira, influenciar, já mostrar que não é, a gente é crente, a gente não faz esse tipo de comemoração, a gente não faz esse tipo de celebração. Irmãos, eu oriento a todos nós que temos filhos pequenos, tá certo? Não organizar nossos filhos para participar de quadrilhas e nem de celebração que faça essa exaltação dessa linha da idolatria do São João, do São Pedro, do Santo Antônio.
É desafiador? É desafiador. Mas no que depender de você, peça uma direção ao Senhor. Como é que você pode participar? Como é que você pode cumprir a sua responsabilidade dentro daquele setor, mas de uma maneira que Deus seja glorificado. E eu creio, mas que Deus dará as estratégias corretas. Irmãos, olha bem para mim, isso é coisa de quem tem filho. A gente é meio que tem uma dependência emocional dos nossos filhos. E a gente tem uma tendência de fazer os gostos dele. E quando os filhos são pequenos, é bonito. Eles decorados, eles com uma ornamentação, com a roupa. Mas eles vão se acostumando. Eles vão se acostumando a participar. De início é uma festa, coisa tranquila, resumida, específica ali na escola, mas eles vão tomando gosto. E vão crescendo, vão tomando gosto. Chega um momento, mas que eles estão interessados pelo mundo. E quando a gente vai querer impedir, trazê-los para que eles não pratiquem, não se envolvam, pode ter certeza, eles serão rápidos para apontar o dedo para a gente e dizer: mas foi a senhora quem me levou. Foi o senhor quem me levou. Eu não podia naquele tempo. O ano passado eu não fui. Irmãos, você não sabe qual é a dor que um pai e uma mãe sentem ao perceber que os seus filhos estão se distanciando das coisas de Deus. É como que um sentimento de culpa nos toma. Talvez a gente diga assim: não, eu já fiz a minha parte, os meus filhos já estão grandes, agora é com eles. Isso é uma justificativa que de alguma maneira deixa a gente com um certo conforto. Mas eu tenho para mim, mas que não é dessa maneira que Deus nos vê. Amados, nós que somos pais, Deus tem uma expectativa sobre nós a respeito dos nossos filhos. E se qualquer um de nós não estiver sabendo conduzir determinada situação, nós precisamos nos debruçar diante do Senhor e dizer: Pai, me ajuda. Me ajuda a conduzir minha casa, me ajuda a conduzir a minha família. Não unicamente na minha vontade e na minha força, mas principalmente em quê? Na direção do Senhor. Amém? Na direção do Senhor. Pai e mãe não crente conduz seus filhos com a sabedoria que tem. Mas pai e mãe crente, o Senhor é quem tem as direções. Quer coisa que a gente faça, devemos fazer na direção do Senhor. Então, amados, quero trazer também essa orientação de uma maneira bem específica. Não patrocine, tá certo? Não invista na participação dos seus filhos em quadrilhas, seja na escola, ou seja na rua. Os professores, amados, eles entendem que o crente tem o direito de ser crente. Os professores entendem isso. O crente tem o direito de ser crente. Uma criança, um filho de crente, se ele não quiser participar de uma determinada atividade porque é contra a fé que ele professa, os professores podem fazer uma outra atividade, eles podem criar uma outra situação. Eles sabem que não deve se portar de uma maneira assim, forçando a barra. Normalmente eles conversam, perguntam se podem participar, mas todos eles entendem que todas as religiões têm liberdade de se posicionar na fé que professam. Outra coisa, amados, você está recebendo alguma coisa da parte de Deus? Amém. Mas eu estou crendo em nome de Jesus que vai chegar o profeta e vai nos dar uma levantada, vai nos dar uma animada. Amém? Aleluia. Mas enquanto o profeta não chega, vamos o mestre ensinando. Amém? E o Senhor é tudo e todos. Amém, irmãos? Então, são coisas, mas são bem desafiadoras até para eu falar, tá certo? Mas é necessário que eu fale. E quem ficar aborrecido tem que fazer o quê? Perdoar o pastor. Amém? Quem ficar aborrecido precisa perdoar o pastor. Mas outra coisa que a gente não faz é a gente não bebe. Não bebe o quê? Bebida alcoólica. Tá certo? Nós que fazemos parte da igreja do Verbo da Vida, a gente não consome bebida alcoólica. Por quê? Cerveja,
vinho, uísque, pinga, seja o que for, mas se tiver álcool, a gente não consome. E aí eu volto àquela mesma coisa. Mesmo que você venha debater comigo e me provar na Bíblia que não é pecado, eu estou orientando-las que nós, como igreja, não consumimos bebida alcoólica. E não leve isso para a sua casa. Tá certo? Se qualquer um de nós tiver bebida alcoólica em casa, os nossos filhos vão querer experimentar. E o álcool, mas é um caminho de destruição. De início pode até ser interessante, alegra, o vinho alegra, não é? Mas ele é um caminho de destruição. Inúmeras famílias são destruídas por conta do vício, porque começa e aquilo toma uma proporção diferente. E aí, mas eu sei que nós não temos envolvimento com bebida, mas eu quero dizer uma coisa: tenhamos cuidado com as fotos. Olha só, mas a gente participa de festa, alguém faz uma confraternização em casa, alguém faz uma comemoração, e olha aí, pior é essa, alguém faz uma comemoração, a sua família, todos não são crentes, então você se prepara para receber. Eu queria dar algumas orientações, preste bem atenção. Se a comemoração é na sua casa, se a festa é na sua casa, tá certo? Se puder, diga para os seus parentes: olha, gente, o jantar é lá em casa, mas não tem bebida. A bebida que tem lá é suco, é água, é refrigerante. Então eles vão se acostumando, vão entendendo que estão indo para uma comemoração na casa de crente. Eu sei que é bem desafiador, mas rapaz, e os meus amigos, e os meus familiares? Eles precisam também entender e respeitar o posicionamento que a gente tem. É desafiador? É. Mas você pode conduzir isso, conduza dessa maneira. Mas se você está em uma festa, em uma mesa, e as pessoas estão bebendo, se você percebe que todo mundo está bebendo cerveja, tome uma Coca-Cola, para mostrar que a cor do seu copo é diferente. Amém? Porque está todo mundo tomando cerveja e você tomando Guaraná, quem está vendo na foto vai dizer que você está tomando Guaraná? Não. Está todo mundo na conta da cerveja. E aí eu conversando com o irmão sobre isso, aí o irmão disse: e se o povo estiver tomando rum? Aí complicou, né? Pega a lata da Coca-Cola, da Fanta, não é? Mas não é só a gente fazer a coisa certa, mas é também a gente fazer a coisa certa para dizendo que está fazendo a coisa certa. Tá certo? Para que a gente não seja confundido com alguém que está tomando uma bebida alcoólica. Porque as pessoas veem e elas interpretam isso. O mundo é rápido para julgar, para anunciar um mau testemunho. Mas depois, quando a verdade aparece, não tem a mesma velocidade para desfazer o maldito. Os irmãos entendem isso? Amém ou não amém? Amém. Então, são coisas que parecem bobas para dizer, mas nós estamos vivendo um tempo em que é necessário dizer as coisas, mesmo que elas apareçam que não tem necessidade. Amados, em nome de Jesus, nós, os pais, nós amamos enviar os seus filhos aqui na igreja. Aleluia. Mas olha, preste atenção: vir para a igreja só no domingo não é saudável para a nossa família. Eu louvo a Deus porque os seus filhos vêm, mas os filhos virem e os pais ficarem em casa, irmãos, olha, isso é um ambiente perigoso para os filhos. Mesmo que você tenha certeza: não, mas eles estão vindo para a igreja. Eles estão vindo para a igreja, é verdade, mas você está em casa. E vai chegar um momento que ele vai perguntar: e por que o senhor não vai? E por que a senhora não vai? Chega um dia, mas que, digamos, a mãe pega as crianças para trazer para a igreja. Algum deles vai dizer: eu não vou ficar com o pai. Eles vão torcer para ficar com quem fica em casa. E eu digo: mas você que é adulto, você já está maduro na fé, mas os seus filhos, eles ainda estão em formação. Vai chegar um momento que eles vão questionar: por que é que você convence, obriga, incentiva a vir e você não vem? Mesmo que você tenha um argumento forte: não, meu filho, eu estou ocupado. Não, meu filho, eu estou trabalhando.
de fato você está ocupado, de fato você está trabalhando, de fato você está estudando. Mas a gente vai perceber, mas, que na nossa agenda do dia, nós precisamos do Senhor. Não é somente os nossos filhos. Não olhe para os seus filhos na igreja, não olhe para eles como que aqui é importante que eles cresçam aqui porque estão livres de má influência. Não olhe para os seus filhos apenas porque é melhor eles vir para aqui do que estar com certas amizades. Não pense nesse lugar como um ambiente social seguro para o seu filho apenas. Pense principalmente que é um lugar de influência do Espírito Santo de Deus para eles e para a gente também. É para os nossos filhos, mas é para nós também, os pais. E o pai ficar em casa, deixar e a mãe vir com os filhos, ou ao contrário, a mãe fica em casa e os pais vêm com os filhos, a balança fica desequilibrada. É importante que os dois estejam. Irmãos, nós somos do Senhor. Amém? Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor e pertencemos a Ele. A gente que é pastor, às vezes não sabe como é que vocês nos enxergam. Como é que vocês me enxergam? Se gostam de mim, se não gostam, se fala tipo assim, apenas socialmente. Mas amados, prestem atenção, é um grande desafio para todos vocês agora. Você faz parte daqui não é por conta de mim. É por conta de quem, amados? Do Senhor. Amém? Por conta do Senhor. Se eu estou aqui e você gosta, amém, glória a Deus. Se eu estou aqui e você não gosta, perdoe o pastor. Senhor, misericórdia. Mas é importante que você esteja. Amém? Porque, amados, se a gente se afastar, se a gente esfriar nessa caminhada, nós vamos decaindo da fé e a gente vai para um lugar de perigo. Ficamos muito expostos a perigo. Irmãos, nós temos a graça de Deus a nosso favor. Amém? Nós temos a graça de Deus a nosso favor. É Deus quem nos patrocina. É Deus quem abre os caminhos para a gente. É Deus quem supra as nossas necessidades. É Deus que nos garante proteção. Mas nós somos mais do que vencedores. Amém? Declare nessa noite: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas isso é em todas as coisas. Deus é por você. Aleluia. Deus é por você, mas na sua casa, no seu trabalho, nas suas viagens, por onde você vai, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Amém. Agora a nossa parte, mas é ter um coração sem reservas para o Senhor. A nossa parte é um coração que não tenha resistência para com Deus. Vamos ver outro texto para a gente terminar? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus se importa com você. Amém. Deus se importa conosco. Essa palavra é para que a gente fique bem, que a gente fique alinhado. É uma palavra que serve como vacina. Nós vamos enfrentar esse mês de junho. É um mês festivo, é um mês de celebração na cidade. Mas em nome de Jesus, nós não causaremos escândalo. Amém? Em nome de Jesus, nós não causaremos mau testemunho. E vamos estar intercedendo por nós, por nossos filhos. Tá certo? Olha aqui, mas instrua a criança do caminho em que ela deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Amém. Mas em nome de Jesus, esse versículo ele é verdade. Amém? Amém. Esse versículo ele é verdade. Instrua a criança no caminho que deve andar. E mesmo com o passar dos anos,
não se desviará dele. Mas eu sei que na igreja, e eu quero concluir, a gente que é pai, a gente tem expectativa que a igreja faça com que os nossos filhos sejam crentes, que aqui ele seja instruído, que aqui ele seja orientado na palavra, que ele seja alimentado na palavra, e tem ali o DI, e quando ele sai de lá, a idade deles vem para cá, mas a gente precisa admitir, que essa instrução aqui, a igreja é só um auxílio, a igreja é só um ambiente que ajuda essa influência, mas na verdade, os nossos filhos, eles são espelhos da nossa relação com Deus. E quando a gente fala sobre isso, a gente percebe uma responsabilidade que há sobre nós. E pode ser, mas que a gente tenha aprendido a ser religioso. Pode ser que a gente tenha aprendido a fazer bem algumas coisas que acontecem aqui na igreja. Podemos ter aprendido a fazer bem. Mas o que vai influenciar bem os nossos filhos, mas é a nossa dependência do Senhor. O quanto nós temos relação com Deus. O quanto nós temos essa intimidade com o Senhor, o quanto a vida de Deus é verdade na nossa vida, e isso é poderoso para influenciar os nossos filhos. E eu creio, em nome de Jesus, nossos filhos não se perderão. Aleluia. Nossos filhos não se perderão. Eu creio em uma habilidade divina vindo sobre nós, pais e mães, para conduzir bem os nossos filhos. Amém. E onde tivermos errado em alguma coisa, eu vejo perdão da parte do Senhor. Amém. E uma ajuda, um reforço, uma habilidade. Olha a graça de Deus, uma habilidade para conduzir as coisas. Mas por último, vou terminar agora. Namoro de crente. Qual é o namoro de crente? Queria que os nossos jovens e os nossos adolescentes estivessem aqui. Mas essa palavra não é só para os novos, os adolescentes e jovens, não. Os velhos também sempre escorrega, né? Mas olha, namoro de crente, tá certo? Nossos namoro de crente é assim. Não tem relação sexual, nem no namoro e nem no noivado. Se os namorados são adolescentes, os adolescentes é tudo afogueado. Se são adolescentes, não tem namoro de crente, não dá nem para estar namorando, né? Mas não tem relação sexual. Jovens, no namoro e no noivado, não tem relação sexual. O sexo, para quem é crente, só acontece depois do casamento. Amém? Amém. Só acontece depois do casamento. Agora, isso eu falei por novos, né? Agora eu vou falar para os velhos. Mas alguém que já foi casado, alguém que já tem idade, já foi casado, separou um ou outro, tem acontecido, e lá na sua maior idade, já é uma pessoa madura, tá certo? Já é uma pessoa madura, e namorar, se for crente, mesmo sendo uma pessoa que já viveu, que já foi casado, mas agora está namorando, mas se for crente, é do mesmo jeito, sexo só depois de casar. Amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Então, aí, e como é que a gente vai saber disso? Mas olha, ninguém precisa estar vigiando ninguém, tá certo? Mas é só para que a gente entenda que aí que deve se controlar com esse assunto. Mesmo sendo uma pessoa que já foi madura, que já viveu, mas agora é um cristão, agora é um crente e precisa também dar testemunho nessas áreas. E as outras coisas, amados? Tem muita coisa para falar, não tem? Não dá tempo tudo nessa noite, não. Mas que o Senhor nos conduza, amados, em todas as coisas. Amém? Louvor, vem para cá. Para a gente não terminar um pouco triste, né? Nós vamos terminar com alegria. Estamos de pé, né, viu? Aleluia, estamos de pé. A igreja do Senhor, nós estamos de pé. Sabe, são coisas simples, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. Amém? Em nome de Jesus nós iremos conseguir. Amados, que nenhum de nós tenha resistência ao Espírito Santo de Deus. Certo? O Senhor vai nos corrigindo, porque o Senhor nos ama. Amém? O Senhor nos ama. E aí, mas nesse assunto, se alguém diga: eita, pastor, e se a pessoa tiver escorregado? O que é que faz? Pede perdão e não faz mais. E aí só quando? Depois que casar.
está se organizando aqui. Olha, gente, eu estava no trabalho esses dias e um pessoal lá do setor, lá do trabalho, me perguntava como é o dízimo. Eles não são crentes, mas me perguntavam como é o dízimo, como é esse negócio do dízimo. E eu entendi que eles queriam ser dizimistas sem ser crentes. E eu quero dizer, mas eu dei uma explicação como é, mas eu quero dizer uma coisa para todos nós. Sabe, irmãos, ser dizimista é uma coisa importante, claro, mas eu quero que os irmãos considerem que a gente não compra Deus, que o nosso compromisso com o Senhor, ele não é satisfeito com que você paga um carnê e aí eu fiz minha obrigação esse mês. Não, amado, o Senhor quer a sua devoção, o Senhor quer a sua obediência, o Senhor quer o seu coração rendido a Ele. O Senhor não está interessado exatamente no seu recurso. O Senhor está interessado em você por completo. Amém? Deus não recebe apenas a oferta. O Senhor recebe principalmente o ofertante. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu te dou graça. Espírito Santo de Deus, aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, que todo e qualquer sentimento seja alinhado para a nossa salvação. Nós te damos graça em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor com alegria. Com alegria, com fé. E vamos permanecer. Não descansa. Estamos de pé e vamos permanecer. A igreja de Cristo é forte. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move, é o que nós temos. Qual é a fé que está no seu coração? Nação Santa, somos a igreja e temos sobre, estamos de pé. Oh, aleluia, estamos de pé e vamos permanecer. Eles não abandonados, abatidos, mas são destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pela sua fé, pelo que vemos, pelo que nos move. É o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja e temos fé. Estamos de pé. Oh, aleluia, estamos de pé. Perseguição parou a igreja, o seu parou a igreja, o Senhor não para, a igreja não se o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, vamos acontecer, vamos parar. Ninguém nasce desse mundo, vamos parar a igreja do Senhor.
e a nossa família, Deus, sobre a tua instrução. Nos rendemos a ti, Senhor, nessa noite. Homens segundo o teu coração. Oh, Pai, eu oro, Deus, pelas mulheres, pelas esposas. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, das tuas filhas. Mulheres auxiliadoras. Oh, Espírito Santo de Deus. Que a nossa casa, Senhor, que a nossa casa, Senhor, resplandeça, Deus, tua presença, Pai. Oh, Senhor, ore por nossos filhos. Nós intercedemos, ó Deus, pelos nossos filhos pequenos, nossos filhos bebês, nossos filhos jovens, nossos filhos adolescentes, nossos filhos adultos. Oh, Senhor, nós intercedemos por eles nessa noite, onde quer que eles estejam. E na autoridade